Oi, sétimo ano! Saudade de um vídeo da professora? Sétimo ano, hoje, né, nós vamos fazer uma atividade prática bem legal. Ela envolve uma questão nossa, né? Que a gente vai fazer sobre pegada ecológica. O que seria esse conceito de pegada ecológica? A gente já estudou sobre o efeito estufa, que ele é bom, ele é positivo para o planeta. O efeito estufa, na verdade, ele existe, é um fenômeno natural, né? E ele serve para manter a nossa Terra aquecida, né? A atmosfera terrestre, juntamente com os gases carbônicos, os CFCs, o metano. Esses gases, eles retêm o calor que vem irradiado pelo Sol e assim ele deixa o nosso planeta quentinho, possibilitando, né, a sobrevivência das mais diversas espécies, possibilitando a vida no nosso planeta, ok? Até aí tudo bem. A gente também aprendeu que o homem, a professora diz a espécie humana, né, elas evoluiu, né, de uns anos para cá, mais precisamente na Revolução Industrial, né? Lembra quando a gente estudou sobre máquinas térmicas? Então, a partir desse momento da Revolução Industrial, onde começou a se utilizar máquinas para desenvolver diversas indústrias, transportes, né? Como exemplo, a gente tem o trem, naquela época se desenvolveu muito, né? Eles utilizavam o carvão mineral para então, né, fazer com que se aquecesse a água e o vapor da água, então ele começasse através da energia cinética movimentar as turbinas e aí sim possibilitar então o movimento. Mas então, o que isso tem a ver com o efeito estufa? Quando a Revolução Industrial ela, né, aconteceu e então começou a surgir muitas fábricas e também começou o transporte à base do navio e à base do trem, que são, né, através do carvão, da queima do combustível fóssil do carvão, acontece que a liberação da queima desse combustível fóssil para o meio ambiente vai sair na forma de CO2, o dióxido de carbono ou gás carbônico. E ele é um dos gases do efeito estufa, né? Então, ele numa proporção boa, ele ideal, né? Ele vai manter o planeta aquecido, né? E isso vai ser bacana. Porém, o excesso de CO2 vai fazer com que essa camada na nossa atmosfera, né, fique mais espessa e assim retenha mais gases que vêm irradiados do Sol e, portanto, faz com que o nosso planeta fique mais superaquecido, certo? Porque na nossa natureza, a gente, né, já dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente não consegue simplesmente queimar o carvão e ele desaparece na natureza. Isso não acontece. O que acontece é que ele se transforma, né? E através de reações químicas, e um dos resíduos que ele libera é o gás carbônico. Até isso influencia, então, né, para deixar a Terra superaquecida. E é aí que vem o aquecimento global, que a gente também já estudou. O aquecimento global ele é causado por excessos de gases do efeito estufa. E aí, o efeito estufa, ele fica, como é que eu vou dizer, ele fica desproporcional, ele fica acentuado. Então, a gente tem um aumento, né, do efeito estufa e, logicamente, um aumento da temperatura global. E isso é ruim. Isso é que é ruim, porque esse aumento da temperatura global provoca uma série, né, de consequências, né? Então, a gente tem um equilíbrio, um sistema equilibrado, desculpa, e o aumento do gases do efeito estufa vai desequilibrar esse sistema. E a pegada ecológica? O que ela é? Ela está falando sobre essa base do desequilíbrio, né, do ser humano. Não só o fato de o ser humano estar sempre usando automóveis e aviões, né, para meio de transporte, mas também o fato do ser humano estar denegrindo o ambiente com queimadas, denegrindo o ambiente com excesso de lixos, né? E porque tudo é uma conexão, vejam. Quando a gente compra alguma coisa nova, essa peça que a gente comprou, ela foi fabricada numa fábrica, certo? E além disso, ela foi fabricada
Com o quê? Com plástico? Então, esse plástico veio de algum lugar, né? Normalmente, os plásticos são feitos de petróleo. E aí, também, supondo que eu comprei essa peça de plástico, que veio da matéria-prima do petróleo, ela foi fabricada numa fábrica que já jogou resíduos para o meio ambiente. E ela foi transportada até chegar à loja em que eu fui comprar. Então, nesse meio de transporte, liberou CO2 através da queima da gasolina, né? E aí chegou na loja e eu comprei. E, claro, eu comprei essa peça e eu não precisava comprar mais uma peça. Então, eu joguei fora a minha peça antiga e fiquei com a peça nova. Só que aquela peça antiga eu joguei aonde? Joguei no lixo convencional, junto com resíduos orgânicos de alimentos. Então, essa peça foi jogada literalmente no lixo, mas sem possibilidade de reciclagem, né? Então, a gente tem que, além de tudo isso, separar o nosso lixo para que essas peças que possam ser reutilizadas, elas possam ser recicladas, para evitar esse processo novamente de extração de matéria-prima, né, de fazer essa matéria-prima virar algum objeto na fábrica, essa fábrica liberar resíduos para o meio ambiente, ter o transporte dessa peça e assim um ciclo. Né? Entendendo esse conceito é que se criou a pegada ecológica para ver assim até onde vai o nosso consumo, né? E eu tenho um livro muito legal que eu vou mostrar para vocês, que ele fala sobre essa questão da pegada ecológica. O mais legal é que a gente tem assim, ó, as pessoas usam muito mais água do que você imagina. Ó, é um livro bem interessante. E aqui ele fala: quantidade de água usada para produzir. Aí a gente tem os desenhos. Ó, para produzir um pincel, oh meu Deus, para dar descarga, se usa 10 litros. Então, a cada descarga que a gente vai no banheiro, 10 litros de água. Aqui, para fazer a plantação de tomate crescer, 13 litros. Para fazer uma plantação ali de maçã, né, crescer, 70 litros. Camiseta, 2.700 litros. E para fabricar um carro, vai 400 mil litros de água. Então, aqui ele faz um cálculo por pessoa de quanto de água é gastado pela pessoa. 65% da água que as pessoas gastam vem da comida. Alimentação, né? Grãos, para produção de carne, para produção de frutas, é gasto muita água na agricultura, né? É onde vai basicamente toda a água do nosso planeta. E aí tem aqui também textos sobre a sociedade do desperdício, que eu acho bem legal, ó. Ele traz bastante figura, é bem explicativo. E o que é legal aqui, ó? Nos países ricos, cada pessoa produz por ano de 5 a 10 vezes o peso do próprio corpo em lixo. Então, pensa, uma pessoa que pesa 60 quilos, ela produz de 5 vezes a 10 vezes a mais do que isso. Se for 10 vezes, dá 600 quilos de lixo, né? E isso tudo por ano, em uma pessoa. Imagina, né? O nosso planeta aí com 7,5 bilhões de pessoas. Aí aqui fala do lixo industrial, 100% do lixo, apenas 10% dos lixos vem das nossas casas. Então, toda a população, 10%, toda a população mundial produz 10% do lixo. A maioria dos lixos são lixos industriais, certo? Vem de dejetos de fábricas. Geralmente eles são como restos de concreto e cinzas. E aí ele mostra aqui todo um desenho dos lixões, olha só. Tem muita coisa legal nesse livro. Aí aqui tem 60% de tudo que a gente joga no lixo pode ser reciclado. Papel, papelão, vidro, metais, plásticos. Então, por isso a gente deve separar o lixo da nossa casa. Para reutilizar, para reciclar. E aqui ele pergunta, ó, qual é sua ecopegada? Vou ler aqui para vocês.
Os Estados Unidos, 9,7 hectares de terras são necessários por pessoa. E do Brasil é 2,1 hectares de terra. Atualmente, a pegada ecológica média por pessoa em todo o mundo mede 2,2 hectares. Bem mais do que o nível sustentável. O nível sustentável, que seria para as pessoas, é 1,8 hectares. A gente está um pouco acima, né? O Brasil é 2,1. Quem está abaixo desse nível sustentável é a China, com 1,6, e a Índia com 0,7. A Índia é um país muito pobre, né? Então ela consome pouco. O planeta Terra oferece tudo que precisamos. Qual sua pegada de carbono, ó? Isso aqui seria quanto que os países liberam de carbono para o meio ambiente. E a Austrália é a que tem a pegada de carbono maior de todas aqui, com 17,29. E do Brasil não tem, aqui no livro não traz. Seria legal a gente pesquisar sobre isso. Aqui ele fala da energia que a professora tanto fala para vocês, ó. Apesar de todas as fontes de energia renovável que a gente tem aí, a eólica, a solar, a geotérmica, né? São vários tipos de energia renovável, a gente tem muito pouco investimento nisso, né? E também pouco retorno. Não é muito aplicado, né? Tem as hidrelétricas também, que aqui no Brasil já tem bastante, mas ela ainda assim tem um impacto socioambiental, né? A maioria da nossa energia, então, vem 25,1% do carvão e 34,3% do petróleo, gás natural 20,9% e de fontes renováveis apenas 13,3%. Agora uma curiosidade aqui sobre os combustíveis fósseis. Carvão. Queimamos carvão para obter calor em usinas elétricas, para colocar em funcionamento a turbina, né? Quanto ainda resta? Existe carvão suficiente para fornecer energia ao mundo por mais de 1000 anos. Então tem, né? Países em desenvolvimento como a China e a Índia usam muito desse combustível. Petróleo. Grandes reservas de petróleo foram descobertas no início do século XX, né? Ele pode ser refinado e produzir combustíveis como gasolina, óleo diesel. E quanto ainda resta? Existe petróleo suficiente no subsolo para gerar energia para o mundo inteiro até o final deste século. 100 anos. Gás natural é o metano extraído das camadas de solo que ficam logo acima da reserva de petróleo. Ele foi o último combustível fóssil a ser explorado na década de 30 e 1940. E quanto ainda resta, até o final desse século também. A professora postou para vocês uma atividade, então, para saber qual é a pegada ecológica de vocês. Então, vocês vão responder aquele questionário com a ajuda de um adulto. Depois vão conferir os resultados e ver como é que tá a pegada ecológica de vocês aí. Certo? Esse livro também traz aqui, ó, sobre o efeito estufa e aquecimento global que a gente aprendeu. Aquele desenho que tem no nosso livro. Aqui tem sobre o ciclo do carbono. E aqui o aquecimento global. É importante a gente entender que essa questão de sustentabilidade surge porque o nosso planeta ele é super populoso. Tem muitas pessoas, né? A medicina avançou bastante, então as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. Também, assim, nós avançamos na medicina em relação à mortalidade infantil, né? Então, as pessoas, elas estão durando mais, né? Morrendo menos. E assim, a gente está com uma população de 7 bilhões e meio de pessoas. E tá sempre aumentando, né? Tá nascendo sempre. E o que acontece? A gente precisa de espaço, né? Precisa de espaço para poder cultivar alimentos para alimentar tantas pessoas. A gente precisa de mais animais para alimentar essas pessoas,
né? Então é um ciclo, como a professora falou. E além disso, essas pessoas elas estão se movendo mais, né, pelo nosso planeta. Elas estão utilizando muito transportes, os carros, os aviões, muitas indústrias para produzir esses alimentos, muitas indústrias para produzir bens de consumo, né? Então a ideia de sustentabilidade é quanto que uma pessoa pode viver sem impactar o planeta, né? Sem deixar o planeta impactado para as outras gerações futuras, né? Então essa é a ideia, certo? Depois de vocês fazerem a atividade, façam uma reflexão de como ela ajudou a vocês a entenderem sobre essa questão de pegada ecológica. Um beijo!